Vamos ver então a parte 5 sobre a eletricidade e magnetismo, o magnetismo. Existem materiais que possuem magnetismo natural, como os ímãs, e existem aqueles materiais que podem adquirir a capacidade de atrair alguns metais após serem friccionados por um ímã natural. Nesse caso, o material pode ter magnetismo artificial. Os ímãs são materiais que atraem alguns tipos de metais ou ligas metálicas. Todo ímã possui o polo norte, que é o N, ali na imagem está em vermelho, e o polo sul, que é o S, ali na imagem está em azul. Nessas regiões, os fenômenos magnéticos se manifestam com maior intensidade. A força magnética entre dois ímãs pode ser de atração ou de repulsão, como na imagem ao lado. Então, se a gente aproximar os mesmos polos, que nem o polo sul com o polo sul, o norte com o norte, ocorre repulsão. E quando aproximamos polos diferentes, o norte com o sul, ocorre a atração. É assim que funciona o ímã. Quando a gente divide um ímã, ele sempre terá um polo norte e um polo sul. Não importa o tamanho do pedaço. Aqui na imagem a gente vê. A gente pegou um ímã grande, foi cortando ao meio e cortando ao meio mais uma vez. Ele sempre vai ter o polo norte e o polo sul. É uma característica do ímã acontecer isso. A imantação ocorre, por exemplo, se uma agulha for esfregada repetidamente em um ímã, sempre no mesmo sentido. A agulha passa a ter propriedades magnéticas, como atrair alguns objetos metálicos. Antes da imantação, as partículas com propriedades magnéticas da agulha estão desorganizadas, como na primeira imagem, e elas não se comportam como ímã. Depois de imantada, essas partículas são reorganizadas, como na segunda imagem, e passam a se comportar como ímã. O campo magnético é o espaço ao redor de um ímã, onde se manifestam os efeitos magnéticos. Quanto mais próximo do ímã, maior a intensidade do campo magnético gerado por ele. A partir de certa distância, essa intensidade do campo magnético vai diminuindo até ser nula. Se colocarmos um ímã embaixo de uma folha de papel e por cima espalharmos limalha de ferro, que é o pó, e pequenas lascas de ferro, podemos visualizar a forma do campo magnético de um ímã. Essas linhas que se formam são chamadas de linhas de campo. Ficou determinado que essas linhas iniciam no polo norte e terminam no polo sul. A Terra possui magnetismo natural, comportando-se como um gigantesco ímã. O planeta apresenta campo magnético próprio e os polos magnéticos ficam próximos aos polos geográficos. Então, aqui na imagem a gente pode ver o polo norte geográfico e o polo sul magnético. O polo norte magnético e o polo sul geográfico embaixo. Por convenção, o polo norte de um ímã é a parte que aponta para o norte geográfico da Terra. Por causa do campo magnético da Terra, a agulha sempre se orienta na mesma direção. Então é assim que funciona uma bússola, por exemplo. Ainda não se sabe exatamente o que gera o campo magnético terrestre. Segundo algumas teorias, existe no interior do planeta um núcleo de ferro e níquel líquidos que se encontra em constante movimento. Isso geraria o campo magnético. Além disso, existem evidências que demonstram que os polos magnéticos terrestres mudam lentamente de posição e no futuro estarão invertidos.